Parece bem Olá, assim? pessoal. Ah, tá bem. Tá ótimo, ótimo. Já estamos no ar. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, boa noite. Quem está nos assistindo aqui, conforme programado, 8 horas. Já está até com 2 minutinhos de atraso. Estou aqui. Convidei Ari Girota, presidente do Sindago RJ, né? Pessoa com gabarito que sabe tudo de SEDAI, sabe tudo de saneamento, sabe, tem acompanhado de perto todas as políticas, esse debate, né, do que gera, né, dentro do socateamento que a SEDAI vem sofrendo, vendo de todas as sabotagens, né, que o governo Witzel fez, né, com a SEDAI e etc. E tem muito para contribuir. E o outro convidado é o Rodrigo Comes, que é coordenador do Planeja Terê, só que ele me ligou da estrada, ele teve um contratempo no Rio, tentou se conectar num posto de gasolina lá para ver se participava da live, mas realmente a condição que ele estava muito ruim, a conexão estava ruim e ia prejudicar a qualidade da nossa live, então eu vou tentar fazer com ele no outro momento, né? Ele tem muito a contribuir, uma outra reflexão que certamente nessa trinca aqui que já se reuniu há meses atrás, sai sempre coisa boa. Então, eu quero aqui, né, primeiro saudar aqui, agradecer a presença do companheiro Ari, né, que esse cenário de pandemia, tudo é mais difícil para todo mundo, até coisas dentro de casa mesmo, né? Então, eu quero fazer a saudação aqui ao companheiro Ari e dizer aí o que ele dá uma boa noite para você, Ari. Bem, primeiro eu quero agradecer aí a oportunidade que o Léo nos proporciona de falar com os seus ouvintes, com aqueles que acompanham suas redes sociais, que é uma oportunidade ímpar de poder dialogar com a população de Teresópolis, que, na minha humilde opinião, é um dos municípios onde a população está mais engajada, né, pela luta pelos seus direitos, né? E é importante essa participação social hoje, por conta da pandemia aí, via internet, né? E aí é o bom da tecnologia, isso ela amplia a comunicação entre nós. E quero dizer que essa participação social ela é decisiva nos rumos das políticas públicas de qualquer cidade, município, estado, quiçá do Brasil. Então, quero parabenizar a todos os moradores de Teresópolis por estarem sempre engajados na luta por um município cada vez melhor, com prestação de serviços boa para atender a sua população, seja na área de educação, na área da saúde e agora, em particular, na área do saneamento. Então, vamos aí a um bom debate aí, é uma satisfação estar com todos e todas aqui. Então, pessoal, para quem, assim, um dos objetivos desse meu bate-papo aqui com o Ari é a gente dar uma atualizada em vocês, a quantas anda aí, né? Como é que ficou, né? Para lembrar vocês de aspectos importantes dessa história, né? Dessa história do saneamento em Teresópolis, de repente para desfazer história mal contada, desfazer mitos, né? Enfim, e tentar trazer aquelas respostas, aquelas perguntas que às vezes são feitas e não foram bem respondidas, ou se esqueceram de que foram respondidas, enfim. Então, eu gostaria de abrir assim, esse nosso papo, né, lembrando que a SEDAI, né, ela, em 1977, ela firmou um contrato com a Prefeitura de Teresópolis com validade de 20 anos. Eu tive acesso a esse contrato. Então, em 97, né, o contrato se extinguiu e de lá para cá a prefeitura, segundo o contrato ele previa um serviço de água e de esgoto e era um contrato muito mal feito, né? A gente olha assim, é um contrato hoje em dia nem é um contrato que você não celebra nem num prédio com síndico, num prédio de 3 andares, sabe? Porque hoje em dia as amarrações são muito mais fortes. Era um contrato eu achei muito fraco quando realmente, né, assinado pelo prefeito Pedro Jaara, né, e que deixava muita brecha. Então, por exemplo, a questão do saneamento ambiental, da questão do esgoto, por exemplo, né, ele previa a prestação do serviço de esgoto, mas estava
condicionando a viabilidade financeira, né? Ou seja, outras amarrações que não foram explicitadas no contrato. Então, naquela época, a gente ainda não tinha a legislação que apareceu depois e que fazia certas amarrações e obrigações a nível de saneamento ambiental. Então, de 77, que é aquele período ditatorial, em que às vezes você não tinha lei de proteção ambiental, você não tinha nenhum tipo de regramento desse, foi feito esse contrato que venceu em 97. A SEDAI, mesmo sem contrato, né, ficou aquela deixa que eu deixo, a prefeitura também não se interessou, deveria ter uma prestação de contas prevista no contrato de ajuste, né, de ambas as partes para fazer uma recontratualização, e essa recontratualização não houve. Então, de lá para cá, a SEDAI, enquanto empresa pública, né, ela não deixou de fazer o que ela já estava fazendo diante dos investimentos que ela fez na cidade. Então, ela veio fazendo de lá para cá, mesmo depois do contrato, ela continuou investindo na cidade enquanto empresa pública, né? Se fosse empresa privada, ela ia berrar logo e ia dar. Como a empresa pública é movida por um outro conceito, né, que não é um conceito de lucro a qualquer preço, que não é um conceito, né, de não pagou, eu corto, não. O que rege os princípios, né, de uma empresa pública é o bem-estar da população, em primeiro lugar. Né? Por pior que tenha os problemas de indicação, que a gente sabe, né, nada disso consegue fazer com que uma empresa pública perca a sua importância. Né? Se tem alguma coisa errada, a gente corrige, mas a empresa pública, ainda por cima, para uma coisa, para um bem tão valioso, tão universal como a água, então é uma coisa muito estratégica para que todas as camadas da população tenham acesso. Bom, feito isso, então, desde 97, a SEDAI veio tropecando, né, fazendo a assistência dela, fazendo os investimentos que dava para fazer no abastecimento de água, sem condições de recontratualizar, naquele momento, a parte de esgoto. E em alguns episódios desse tempo, pós-mandato, pós-final de 97 para cá, pelo menos uns 3 episódios, a SEDAI preparou um projeto para apresentar aos prefeitos da ocasião para fazer o saneamento ou o tratamento de esgoto, né? E fazer uma composição recontratual. E não houve interesse de nenhum dos prefeitos, nem do prefeito Peto, nem do prefeito Jorge Mário, e nem do prefeito Vinícius Clausen. Pelo menos esses 3, o Arley também. Né? O Arley, então são 4, ou seja, cada mandato, praticamente, a SEDAI abordava o mandatário, o prefeito, oferecendo o projeto para que ele, para começar uma história, para começar um diálogo, para a construção de um contrato. Lembrando que na Lei 8666 existe uma cláusula que permite que o poder público faça uma contratação direta com uma empresa pública sem precisar de licitação. Isso é para responder àqueles que acham, né, que tem que licitar. Com a empresa pública, que a taxa é menor e o preço era o menor, até por conta disso, né? Ou seja, a lucratividade, ela não tem acionista para espremer lá no caixa. Né? A empresa pública, ela não tem um debenturista, um conselho de debenturistas para pressionar, né, o aumento, né, do lucro. Não é assim que funciona uma empresa pública. Essa aqui é capital misto, né, cujo percentual de investimento de investidores seria 1%, ou seja, fala manso, né? Ela é basicamente pública, na prática, a SEDAI. Então, de lá para cá, então, a SEDAI continuou fazendo os seus investimentos na cidade, no que dava né, dentro da expansão da rede de abastecimento de água, né? Que é uma coisa que demanda um projeto mais sustentável de crescimento diante das estruturas já alocadas na cidade, diferente de tratamento de esgoto. Você tem que começar uma rede do zero, não ampliar a que já foi inaugurada no começo do contrato de 77. Natural que qualquer pessoa de bom senso veja isso. Dito isso, então, a gente teve essas mazelas desses prefeitos, né?
e que culminou agora, né, o prefeito Vinícius Clausen, né, ele teve lá na SEDAI, ele foi convidado em 2018, eu tenho um vídeo que eu até posso postar se tiver tempo nessa live, em que eu conto essa história, né, um vídeo que eu postei em 2019, no pleno embate, né, da, da, da da audiência pública, né, que estava em questão, a gente estava já se debruçando sobre esse assunto, mas eu queria, assim, queria dizer para o Ari, eu consegui, né, o Intercept conseguiu para mim a relação de bens que a SEDAI tem em Teresópolis, né, uma relação de Perfeito. bens e dos valores da época em que esses bens foram levantados. Foram apurados pela Fundação Getúlio Vargas, eu tenho aqui, né? Mas antes de ir nessa relação que eu vou mostrar aqui de primeira mão, né, para quem está nos assistindo, eu gostaria de saber, bom, vou aqui saudar aqui a Marilu Andrazan, que já está aqui acompanhando a nossa live. Valeu, Marilu. Então, você que está acompanhando essa live, acha que isso é importante? Compartilhe esse vídeo num grupo de discussão, né? A gente vai tentar responder eventuais perguntas que venham aqui, tá bom? Então, Ari, eu devolvo a bola para você. Você sabia, quer dizer, o que você poderia contribuir dessa história que eu contei até agora? Olha, você foi muito feliz aí nas colocações. Congelou, eu não sei se você está me ouvindo. Estou ouvindo. Está ouvindo? Ah, congelou para mim aqui, mas vamos lá. Você foi muito feliz, muito cirúrgico, né? De fato, a SEDAI, né, essa história é importante ser contada, recontada sistematicamente, porque as pessoas costumam pintar a SEDAI como um patinho feio, como algo, como uma empresa ruim, e aí quando você mostrar mais à frente aí essas informações do Intercept, que foram divulgadas, né, em relação ao que a SEDAI investiu, gastou, construiu no município de Teresópolis, mesmo sem ter contrato, porque isso não é qualquer coisa. Eu sei que tem muitos empresários que assistem a sua live, que querem conhecer do assunto, até para poder formular outros pensamentos, mas eu duvido que qualquer empresário, eu duvido que o prefeito Vinícius Clausen, que tem aí um restaurante famosíssimo, gastaria um único centavo no restaurante se ele não tivesse a certeza de retorno. Então, o único empresário que investe para não ter retorno econômico financeiro, ou seja, aquele lucro do dinheiro pelo dinheiro, é o empresário público, é a empresa pública. Porque qual o objetivo da empresa pública, em essência? Servir a população. E uma empresa de águas e esgotos, ela tem um compromisso com a saúde da população, com o bem-estar, com propiciar condições dignas de vida para as pessoas. E Teresópolis, nesse sentido, ele teve um começo, apesar do contrato mencionado por você, Léo, foi feito lá em 77, ele teve um começo estruturante, né, com pessoas que tinham compromisso com a coisa pública e que, independente do contrato, construíram um sistema de abastecimento de água que permanece até hoje, né, sobrevivendo aos sucessivos anos de tentativa de sucateamento dos serviços, porque é isso, Teresópolis, as pessoas não sabem, já foi exemplo do estado do Rio de Janeiro, dada a capacidade de fornecer água, de tratar a água e de levar essa água para as populações. E os investimentos que foram feitos ao longo dos últimos 35 anos são um reflexo disso. Existem alguns pontos ainda no município de Teresópolis que o abastecimento não chega, e são muito poucos, mas alguns não chegam porque as pessoas preferem fazer uso da água que tem mananciais aí de alta qualidade, e outros lugares
a infraestrutura ainda não permitiu que acontecesse, mas são muito poucos, menos de 10% do município. Então, quando se fala em entregar o abastecimento de água para a iniciativa privada com um discurso de que vai melhorar, é de uma hipocrisia, é de uma desonestidade intelectual absurda, né? Sem tamanho. Eles querem apenas fazer com que você, que é morador do município, acredite que a coisa está ruim e que vai melhorar na mão do empresário. E não é assim que funciona, a questão da água não pode ser tratada dessa forma. Então, veja, a SEDAI, além de tudo que ela já fez pela cidade, ela hoje é beneficiária de uma sentença do STF, de uma decisão do ministro Luiz Fux, que foi referendada pelo Pleno do STF, que atestou a característica de uma empresa pública, né, e que tem objetivo social, e nessa perspectiva, ela fez o quê? Ela recebeu o benefício da imunidade tributária. Então, hoje, a SEDAI deixa de recolher impostos federais que geram uma economia de 500 milhões ano, que são obrigatoriamente reinvestidos na ampliação e melhora dos sistemas. E, em caso de concessão, né, essa imunidade tributária deixa de existir. Por quê? Porque a empresa privada, o objetivo dela é o lucro financeiro. E quem lucra tem que pagar imposto para a União. E aí quem vai pagar esse imposto é você, cidadão teresopolitano, não sei se é assim que se fala, mas a população é que vai pagar com a perda desses benefícios. A gente trouxe, na época, vários comparativos de conta, né, praticada pelo grupo Águas do Brasil, né, que tem Prolagos. É um grupo que, na verdade, né, ele tem uma hegemonia aqui na região, né? Friburgo, Petrópolis, região dos Lagos, Prolagos, né? E, assim, as contas são sempre mais caras, o serviço de instalação é sempre mais caro, muito mais caro que a SEDAI, certo? Instalação de hidrômetro, né? É um absurdo, né? Então, eu acredito que, assim, na hora que se eles tiverem a sorte, né, para o nosso dissabor de entrar em Teresópolis, o povo lá da Coreia, né, o povo lá mais desassistido da cidade, vai ser o primeiro a sofrer. Eles vão colocar relógio de água até em água de passarinho. Na gaiola vai ter lá o hidrômetrozinho, porque essa é a lógica do capital. Né? Então, o que nós esperamos que vai acontecer daqui para frente agora vai ser aquele verniz de que vai trazer modernidade, carrinhos novos enfileirados para mostrar que tem condição de atender a população, né? Todo um coquetel, né, de perfumado, né, para que a população acredite que as coisas vão mudar. Então, assim, essa disputa de narrativas já começa agora, né? A gente não pode, a gente tem que se antecipar isso. Então, assim, eu trouxe hoje eu de primeira mão, né, o Intercept, consegui, através do Intercept, o hacker, conseguir algumas informações, né, que desmentem, né, aquela coisa, aquele mito de que a SEDAI nunca fez nada em Teresópolis, não faz nada, apesar do que você falou, Ari, apesar desse sucateamento, né, inclusive promovido, né, pelo pastor Everaldo, do PSC, que é do partido do prefeito, né? O prefeito entrou numa roubada, né? Quer dizer, a gente até dá um desconto para ele, porque ele disse que não era político, né? A gente vê que não é político e pode até imaginar que ele não poderia imaginar, né, que pastores pudessem fazer maus feitos, que pastores pudessem estar por trás, né, do escândalo da Geosmina, que pastores pudessem até ser presos, né? Pastor do partido dele. Mas isso é só uma avaliação que a gente tem que deixar de pano de fundo, porque não existe mágica. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês, né, alguns documentos aqui que eu tive acesso, né, para você que nos acompanha, para vocês terem uma ideia. Eu vou tentar aqui, ainda se eu der uma derrapada aqui, ainda não tem que aprender a mexer aqui com esse aplicativo. Mas vamos lá.
eu vou colocar aqui um levantamento, né? Eu vou aqui compartilhar a tela agora com vocês, né? Que é aí, vamos ver aqui se a gente consegue ver direitinho, né? Como é que está essa tela aqui? Vamos lá, ó. Bom, isso aqui é uma relação dos principais investimentos de Teresópolis, né? Desde 1978, né? Desde quando foi celebrado o contrato, comecinho de 78. Olha, então a gente tem aqui a relação, né, do que foi feito até o ano de 2000, dezembro de 2000, né? Essa relação foi feita. Então, só até dezembro de 2000, tá? Foi feito 138 milhões, tá? Com datas daquela época, de investimentos da SEDAI em Teresópolis, tá? Então, aqui diz qual é a adutora, que serviço que foi, onde foi, e por quem foi contratado, valor do investimento, entendeu? Ou seja, tudo descrito em planilha que eu tenho aqui para desmistificar, né, para quem quiser. E, além disso, né, tem os investimentos também. Né? Eu vou ver se eu consigo passar aqui vou ver se eu consigo aqui passar para vocês aqui vou ver aqui se eu consigo. Aí, apanhando aqui, peraí. Vamos lá, deixa eu ver se aparece. Aí, ó, obra, né? Obras, né? Então a gente tem aqui investimentos, obras, né? Então aqui, ó, obras, construção, assentamento de adutora, construção de reservatória, e aí todo isso aqui foi, isso aqui eu já tinha mostrado, né? Agora aqui, ó, investimentos. Olha, bens imóveis levantado pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Nós temos aqui, ó, isso foi levantado nessa data aqui de 28 de julho de 2008, tá? Então, em 22 de julho de 2008, nós temos aqui um montante, o valor total de Teresópolis em bens, 208 milhões de reais, tá? Em 2008, façam aí as contas, né, de quanto isso seria, né, em tempos de hoje. Então, Ari, é muita coisa que você dá. Então é o seguinte, uma das coisas que está no contrato lá, com o primeiro contrato, né, estabelece que teria que ter um acerto de contas para além do contrato, ou seja, não bastasse, né, a prefeitura ou quem quer que seja, né, ter o ônus, né, de não caminhar com a SEDAI, né, nesse sentido, ela teria ainda que rever como é que ia fazer com os bens que a SEDAI tem em Teresópolis. Vai quê? Vai desapropriar da SEDAI, dar na mão grande para os investidores? Como é que é isso? Né? Inclusive, antes de passar a bola para você, na sua manifestação de ontem, que você foi convidado lá, ainda não ouvi a tua fala na Câmara, porque um trator que teve aqui da prefeitura mexeu aqui no fio, eu fiquei sem internet, não acompanhei, aí, enfim, fiquei sem internet até agora de tarde. Mas o que eu pude observar é que teve um vereador Rangel que recebeu um ofício da SEDAI atualizando a dívida da prefeitura com a SEDAI. Né? Inclusive, ele chama atenção, né, para o descaso, né, com o consumo. Né? Tem aí só um CIEP aqui, que tem água jorrando lá dia e noite, tem um consumo lá, uma conta de mais de 4 milhões com a prefeitura. Então, a prefeitura deve, em janeiro de 2021, para a SEDAI, 21 milhões de reais. Certo? Então, a sensação que dá, Ari, é que quer se livrar assim, de um empecilho, de uma DR, né? Quer se livrar de sentar e acertar, né, com quem deveria, quem sempre segurou a onda aqui em Teresópolis, né? Quer se livrar como se nada tivesse acontecido e arrumar um novo, né? Para poder facilitar as coisas. Como é que você avalia isso aí? Congelou. Oi.
Caiu. Vamos ver se ele volta. Conversando aqui com a Ari Girota, né? Mostrando aqui dos investimentos aqui que a SEDAI fez em Teresópolis. Eu tenho esses papéis. Né? Eu falo do Intercept, que a onda agora é essa, né? Eu consegui uma fonte que me conseguiu isso. É um documento que raras pessoas devem ter, acho que ninguém tem, mas foi fruto desse meu interesse em levantar, né? Procurar saber, né? Essa história, né? Da SEDAI em Teresópolis, né? Para a gente poder ser justo, né? Ser justo. Então, eu vou aqui, enquanto o Ari não vem, eu vou ver se dá para eu dividir com vocês aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos ver aqui se eu consigo passar esse vídeo aqui para vocês, que eu fiz em 2019, né? Para vocês aqui, vamos ver se a gente consegue aqui, antes do Ari voltar. Se ele voltar, né? Vou ver se eu consigo passar esse vídeo aqui. Peraí. Esse vídeo que eu fiz questionando o prefeito durante, né, o que está por trás do processo de construção e saneamento. Então, o prefeito Vinícius Clausen esteve lá no Rio de Janeiro, né, e ele se reuniu com algumas pessoas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Vamos ver aqui se eu consigo share. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se... Não. Eu não vou saber fazer. Vamos ver aqui. Não consegui. Eu vou ficar enchendo o saco de vocês, não. Eu vou aprender direitinho e depois eu vou treinar isso. Vou tentar. Cá estou eu de novo aqui para discutir mais um assunto com vocês. Bom, esses dias que antecedem a audiência pública, né, que vai tratar do termo de referência sobre o processo licitatório do saneamento ambiental de Teresópolis, né, eu publiquei um vídeo agora, anteontem, e que repercutiu de uma forma em que outras pessoas vieram me procurar e eu já me debrucei sobre outros tipos de reflexão que eu deixei para falar em outros vídeos. Vou botar aqui no novo. Oi, pessoal. Cá estou eu de novo aqui para discutir mais um assunto com vocês. Bom, esses dias que antecedem a audiência pública, né, que vai tratar do termo de referência sobre o processo licitatório do saneamento ambiental de Teresópolis, né, eu publiquei um vídeo agora, anteontem, e que repercutiu de uma forma em que outras pessoas vieram me procurar e eu já me debrucei sobre outros tipos de reflexão que eu deixei para falar em outros vídeos, e lá vai mais um. Hoje eu estou para questionar o prefeito sobre um fato que aconteceu e que passou ao largo do conhecimento da maioria da população. No ano passado, isso foi me dito por uma pessoa, um funcionário da SEDAI que me contou isso. Né? No ano passado, o prefeito, junto com seus secretários de meio ambiente, mais uma assessora, foram se reunir lá no Rio, na sede do INEA, com quem? Com o presidente da SEDAI, o diretor de interior da SEDAI, o gerente serrano da SEDAI, aqui em Teresópolis, e mais o secretário estadual do meio ambiente, onde foi apresentado para ele o projeto que a SEDAI montou novo de saneamento ambiental dentro dos maiores padrões técnicos, que inclusive estão aí bem assim, delimitando esse termo de referência aí, que vai ser apresentado, né? Ou seja, com altos padrões técnicos, separador absoluto, ou seja, alto nível de investimento, né, para o prefeito. Ari? E eu queria saber por que o prefeito não discutiu isso. Estou ouvindo. Está ouvindo a minha fala aí no vídeo? Pedido de contrapartida, além, né, desse projeto, para a SEDAI, e se ele foi atendido. Né? Eu acho que é republicano o prefeito, e a população fique sabendo, né, das suas investidas, com quem o senhor conversa, em nome de quem, o que o senhor pediu, o que foi. Isso é um relatório, né? O senhor é agente público, o senhor é um funcionário maior do povo de Teresópolis, o senhor precisa explicar. Né? Então, isso passou ao largo, não foi dito, foi escanteado, e a partir desse processo, né, o senhor simplesmente já veio, definiu que seria o processo licitatório para abrir para empresas privadas. E aí, pessoal, vou chamar aqui, assim, vocês sabem qual foi a diferença que aconteceu? O único detalhezinho que fez diferença nesse processo todo não é técnico, não, é dinheiro. Dinheiro
da outorga. O prefeito cresceu o olho no dinheiro da outorga que a empresa, né, através do termo de referência que está sendo feito, vai aportar para a prefeitura. Né? Dinheiro esse que a SEDAI não precisa, porque ela já tem a outorga. Né? Ela é uma entidade pública e lá atrás já tem a outorga para explorar o subsolo, a água do subsolo de Teresópolis. Então, o pagamento dessa outorga que essa empresa que vencer, privada, vai pagar, era como se você pegasse um dinheiro com a agiota. O que a agiota faz? Ele te empresta um dinheiro e lucra com aquilo. Né? Ele vive de emprestar dinheiro. E de que forma que a empresa faz? Ela lucra na conta. Ela lucra nas entrelinhas, nos meandros. Em um curto espaço de tempo, ela já vai estar tirando da população o empréstimo que ela fez para a prefeitura, porque a outorga é um dinheiro, entendeu, que vai voltar para ela, entendeu, na conta da água, na conta do esgoto. Tá? Se vocês têm dúvida, pergunte ao seu amigo, aí, seu parente que mora em Friburgo, em Petrópolis, na região dos Lagos, Araruama, Arraial do Cabo. Né? Pergunte para eles, né? Peça para o seu amigo mandar uma foto da conta e compare o preço da conta tarifada desses lugares com o que a SEDAI pratica. A SEDAI, que, sobretudo, ela é fiscalizada pela Agenersa. É a única empresa que é fiscalizada pela Agenersa. Tudo que ela tem que fazer, ela tem que pedir lá a bênção da Agenersa, que é uma agência reguladora, e que essas empresas privadas não se submetem, entendeu? Então fica livre, né? Fica só o papo com a prefeitura, com o gestor, e torcendo para a população não ver naquele cantinho do diário oficial aquele aditivo. Então, preste atenção, população. Isso aí, entendeu? Essa é a grande pegadinha. O prefeito pega um dinheiro, faz a política, o governador dá de ombro, entendeu? Vai ficar devendo um favor para ele mais tarde, entendeu? E a população que toma fumo. Então, são 25 anos para a gente pensar bem no que a gente vai fazer, no que a gente vai decidir, e a hora de cobrar é agora, hein, pessoal? Porque depois vai ser tarde, a gente vai chorar sobre o leite derramado, ok? Então, fica aí meu alerta, fica aí meu questionamento ao prefeito. Ei, prefeito, acha mesmo republicano essa atitude de ir lá, se reunir e tudo, não se manifestar? Por que o senhor omitiu? Por que o senhor omitiu essa informação? Por que não presta conta, não faz live lá na prefeitura? Faz uma live, faz um vídeo aí respondendo a população como foi a sua conversa lá com o povo da SEDAI e o governo do Estado no ano passado, que tal? Fica aí a minha dica, né? Agradeço se o senhor responder, né? E vamos à luta, né? Na transparência, na gestão, estamos aí esperando, tá bom? Só a luta muda a vida. Então, meu camarada, resgatei esse vídeo que eu estava nos cascos de 2019, estudando direitinho, entendeu? E aí eu descubro, né? O Intercept passou para mim dessa reunião do... O Intercept é genial, né? Fantástico. O Intercept, né, cara? Deve ter uma filial do Intercept aqui em Teresópolis, né? Então, meu amigo, você caiu e eu aproveitei para botar esse vídeo aqui questionando o prefeito quando ele foi se reunir lá com a SEDAI lá no Rio de Janeiro, né, com o staff da SEDAI, regional, presidente, NEA, né? E só que ninguém ficou sabendo. Se eu não sou amigo de um, se eu não tenho um amigo informante na SEDAI, a população vai ficar sem saber, entendeu? E ele te respondeu? Não, você me respondeu? Não, nem ele. Não tem aquela brincadeira. Pois é, né? Não, até hoje, né? Finge que faz aquele olhar de paisagem e também, né, cara, foi um tiro trocado danado, porque teve audiência, você foi lá na audiência, né? A gente botou o dedo na ferida lá naquela audiência, não só eu, você, como vários outros companheiros, o próprio Rodrigo Kobritz também foi lá, fez os questionamentos dele. Né? Ele é muito número, então os questionamentos dele são muito bons. Uma pena ele não estar aqui com a gente, é uma pena, mas eu vou trazer ele. Isso, traga porque é fundamental. A gente vai ter que manter um ritmo desse aqui para poder fazer a população ficar assim, antenada, né? Mas, assim, como é que você, essas tuas andanças a Brasília, nessas tuas aí, como é que você tem visto aí nos últimos 2 anos de SEDAI, né? Desde depois, a SEDAI pós-fracasso do primeiro processo de concessão daqui. Como é que você tem visto como é que está, né, o cenário? Então, primeiro eu tenho que explicar para as pessoas, né? Eu percebi que há várias maneiras de sabotar a empresa, né? E uma delas é a falta de informação, né?
Então, as pessoas já acreditam que a SEDAI foi privatizada. E veja, ainda não aconteceu, e eu tenho fé que não vai acontecer. Por quê? Porque se fosse fácil fazer, já teriam feito. As pessoas precisam entender a dimensão da SEDAI. Nós hoje atuamos em 64 municípios, incluindo Teresópolis. Boa parte dos municípios que nós atendemos, algo em torno de 32, 33 municípios, são deficitários. E é aquilo que eu falo, o que é um município deficitário? Que a arrecadação que o município tem, que a SEDAI tem no município, com as contas de água, não consegue cobrir sequer os gastos com a energia elétrica gasta para bombear, com os produtos químicos utilizados para promover o tratamento adequado da água, enfim. A empresa pública, ela trabalha assim, porque o serviço de água é um serviço essencial. A empresa privada, ela pega aquilo que é essencial, transforma, como você muito bem falou, fazem uma maquiagem, bota fila de carro novo, fazem propaganda nas redes de televisão. Eu sei que na região serrana, por exemplo, Águas do Imperador vive fazendo propaganda comercial numa determinada emissora de TV aí. A patrocinadora, olha só, a patrocinadora da Inter TV mais forte, tá? Já, ou seja, você acha que a Inter TV vai dar alguma ênfase para qualquer tipo de manifestação contra o seu maior patrocinador? Exatamente. Então, a maior propaganda. E aí o que eu posso falar para vocês? Esse tipo de propaganda, ele não como é que eu vou dizer, desleal. Ele é sujo, ele é baixo. Por quê? Ele engana, ele induz o consumidor a acreditar numa coisa que ele não parou para pensar por que a SEDAI não faz a propaganda. Primeiro, é uma empresa pública. Segundo, o objetivo dela não é encarecer suas tarifas gastando dinheiro com publicidade, mas sim gastar o dinheiro que ia usar na publicidade para fazer um trabalho decente. E aí eu posso falar com muita tranquilidade. Teresópolis, em particular, em relação a todo o conjunto de municípios que a SEDAI atende, Teresópolis é um município ímpar. Mesmo com o sucateamento que a gente já falou que acontece, intencional por parte dos governantes, a SEDAI segue entregando água para todo mundo. Me diz aí se tem casos de doenças de veiculação hídrica onde a SEDAI atende em Teresópolis. Me diz aí se teve problema de geosmina em Teresópolis, né? Porque é preciso aproveitar essa oportunidade para esclarecer. A geosmina que aconteceu em janeiro de 2020 aqui no Rio de Janeiro, né? E depois é que nós conseguimos confirmar isso, ela não foi algo ao acaso. Até dezembro de 2019, você não ouvia relatos intensos de problemas com a água do Rio de Janeiro. Eu diria que até o dia 5 de janeiro de 2020, que foi dia 6 que teve o primeiro relato, as pessoas sequer questionavam ao lavar suas mãos, ao lavar o carro, ao tomar o banho. Quando a geosmina acontece de uma maneira intensa, repetida, a geosmina ficou no nosso sistema, que eu digo sistema no abastecimento, por 16 dias consecutivos. Se você for tentar, e você que é bom de matemática pode me ajudar, no Guandu, a gente produz 45 metros cúbicos de água por segundo. Você joga isso aí num dia de produção, são mais de 2 bilhões de litros produzidos ao dia. Você bota isso por 16 dias consecutivos, abastecendo 9 milhões de pessoas, você, durante 16 dias, ficou jogando no sistema uma água que não fazia mal, né, do ponto de vista de saúde, ela tem apenas o gosto e o cheiro que incomodava, mas não deve ser assim, porque a portaria CONAMA ela prevê que não tem ter cheiro, cor e gosto, né? Mas isso aconteceu porque foi a única forma que o ex-presidente Hélio Cabral encontrou, e ele veio para a SEDAI, ele foi nomeado para a SEDAI pelo Wilson Witzel,
com o objetivo de privatizar a empresa, palavras dele, em audiências públicas, eu vim para preparar a SEDAI para privatização. Como é que ele ia fazer a população se voltar contra a SEDAI? Ué, se a água é boa, como é que eu vou me voltar contra? Então, a gente entende que foi milimetricamente pensado em uma situação de risco, né? Deixar que a geosmina acontecesse daquela maneira. E com isso nós fomos para as mídias, né? Para todas as emissoras de TV, as principais emissoras que recebem patrocínio dos grupos privados noticiavam SEDAI do seu primeiro telejornal às 5 da manhã até o último telejornal depois de meia-noite, e nós ficamos aí com a nossa imagem profundamente atingida. Nós costumamos dizer, aqui no Rio de Janeiro, que a SEDAI não estava preparada para o Hélio Cabral. Mas a competência dos trabalhadores, a determinação, virou o jogo, né? Conseguimos resgatar isso. Tivemos de novo agora um episódio de geosmina, que o episódio da geosmina ele acontece o ano inteiro. É a proliferação de algas na nossa lagoa de captação, em decorrência da falta exatamente daquilo que vocês não têm aí em Teresópolis também, falta de tratamento de esgotos. Então, os mananciais da Baixada Fluminense, eles recebem esgotos industriais e domésticos todo dia, né? Então, isso é o motivo pelo qual nós ficamos na vitrine o tempo todo. E aí, volto a Teresópolis. Por que eu falei sobre o Rio de Janeiro? Porque a maneira deles tentarem botar o morador de Teresópolis contra a SEDAI é usando a imagem negativa, que foi intencionalmente produzida aqui embaixo, e dizendo que a SEDAI em Teresópolis não faz o papel completo, como você mencionou, do contrato, que seria fazer o tratamento de esgotos. Só que ninguém menciona que nenhum dos 4 prefeitos que você mencionou aí, falou, quiseram celebrar um contrato. E aí vamos combinar. Uma empresa que já tinha 208 milhões investidos na cidade, não tinha sequer um contrato para lhe proteger de ser ressarcida desses 208 milhões. Como é que ela ia botar um outro tanto de milhões na cidade sem segurança jurídica? Isso. E detalhe, as pessoas não sabem, a Agenersa controla a SEDAI, o Tribunal de Contas do Estado fiscaliza tudo que é gasto. Então, desvios e problemas que aconteceram no passado hoje não mais acontecem. Nós somos fiscalizados com lupa, né? Nossas contas são auditadas. Então, como você ia explicar no Tribunal de Contas, e você é gestor da empresa, que não é o caso, que você gastou R$1 milhão no município de Teresópolis, sem um contrato dizendo que Teresópolis iria lhe dar alguma contrapartida em relação a isso? Então, veja, a SEDAI ela sofreu uma ação deliberada por parte tanto de governantes, como de deputados, como de vereadores, né, e prefeitos, sucessiva. E, como eu costumo falar, nós somos prestadores de serviço, mas nós não tomamos as decisões. Quem toma as decisões na SEDAI é um conselho de administração, que, lamentavelmente, esse conselho ele é todo hoje nomeado pelo governador do estado. E aí, tirando o nosso representante, que é eleito pelos trabalhadores, são 11 conselheiros. Você só tem um que representa os trabalhadores e um que representa os acionistas minoritários. Então, é um conselho que tem 9 conselheiros que definem o que a SEDAI vai ou não fazer, e mais, hoje, predominantes de pessoas do mercado, pessoas de bancos de investimento, pessoas de empresas privadas. Então, o governo do estado, ao agir dessa maneira, ao não dar a transparência necessária nessas nomeações, as pessoas não cobram isso, ele faz o que ele bem entende. E aí ele vai criando as dificuldades que culminam, inclusive, hoje, com a realidade de Teresópolis. Os nossos técnicos fizeram o trabalho de casa, contrataram pessoas capacitadas para fazer um projeto de saneamento para Teresópolis, para a implementação de estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias, inclusive o último projeto
reconfigurado à luz da legislação com separador absoluto, e as pessoas, para entender o que é o separador absoluto, é uma rede exclusiva para o esgoto, né? Então, não tem essa história de aproveitar a rede da água da chuva, que é o sistema de tomada de tempo seco, né? Ele pega a rede de água da chuva, quando não tem chuva, bota esgoto ali e leva para a estação de tratamento. Quando tem chuva... Não chove, né? Teresópolis quase não chove, vai levar tudo para os rios. Então, fazer isso em Teresópolis é um crime premeditado. Então, independente de ser SEDAI, qualquer empresa que vá assumir, e eu espero que a SEDAI continue, a população tem que exigir que o projeto do zero saia com separador absoluto. Porque se a legislação preconiza isso, se os estudos de impacto ambiental preconizam isso, né? Se as experiências que nós temos na região dos lagos, onde, quando foi privatizado, se colocou a questão da tomada de tempo seco, e hoje as pessoas podem aí entrar no YouTube, tem uma página que chama-se A Lagoa é Nossa, que diariamente tem denúncia dos moradores do lançamento de esgoto nas lagoas de Cabo Frio e Araruama, que está inviabilizando a principal atividade que eles têm lá, que é a pesca, além de inviabilizar o turismo também. E isso já tem privatizado mais de 20 anos. Né? Os privatistas, né, gosto de chamar dessa maneira, eles costumam citar muito o exemplo de Niterói. Porque Niterói é um exemplo. Eu faço um convite a você, morador de Teresópolis. Pegue um ônibus de Teresópolis, vá até Niterói e dá um pulinho. Eu vou dar 2 pontos de referência para vocês visitarem. Campo de São Bento, né, que é no coração de Icaraí, e a Avenida Ari Parreiras, que é no finalzinho da Praia de Caraí. Quem chega na Praia de Caraí ao final, olhar para o lado esquerdo, tem o canal da Ari Parreiras, que era um rio, outrora um rio de médio porte, que tinha águas barrentas, mas era um rio de águas limpas. E depois de 20 anos privatizado, o canal da Ari Parreiras é um valão de esgoto. Dentro do Campo de São Bento, você tem 3 córregos que passam por dentro dele, que nascem limpos na Serra da... Me fugiu o nome, mas numa localidade aqui de Niterói, e cortam o Campo de São Bento. E você olha, você vê que são 3 valões de esgoto que tem ali. Então, depois de 20 anos privatizado, a tomada de tempo seco continua a prevalecer, e nós estamos falando de um local nobre. E um outro detalhe que ninguém fala sobre Niterói, porque eles gostam de dar Niterói como exemplo de tarifa. Niterói é o único município onde foi privatizado e que a tarifa é igual à tarifa da SEDAI. Então, eles falam, olha aqui como é que é possível fazer 2 coisas. Aqui é privado e a tarifa é da SEDAI, é possível. Só que ninguém fala que Niterói não produz água. Que o grupo que opera Niterói, que opera Petrópolis e Friburgo, ele compra água da SEDAI, no município vizinho, em São Gonçalo, pela metade do preço de produção, está girando em torno de R$ 1,60 que eles pagam para a SEDAI, e revendem na tarifa da SEDAI, que é R$ 3,70. Só que a SEDAI, quando ela cobra do contribuinte R$ 3,70, essa tarifa ela remunera os custos operacionais, os custos com insumos, os custos com manutenção, com pagamento de pessoal, e ainda consegue fazer o subsídio cruzado e proporcionar uma tarifa social para quem não consegue pagar os mesmos R$ 3,40 por 1.000 litros de água. R$ 3,40 é o custo que se entrega 1.000 litros de água da SEDAI na casa do contribuinte. E nós fazemos o que se chama em economia de economia de escala, né? Ou seja, nós fazemos esse montante, conseguimos dividir de forma a atender a população como um todo. A empresa privada não segue essa lógica. E veja, eu não tenho problema nenhum com a empresa privada. A lógica deles é o lucro. Eu tenho problema com a empresa privada operando sistema de água, que já não deu certo no mundo inteiro. Mais de 300 cidades, e não estou falando de qualquer cidade, não, estou falando de Roterdã, estou falando de Londres,
estou falando de Paris, estou falando de Berlim, na Alemanha, Nova York, nos Estados Unidos, reestatizaram os seus sistemas de abastecimento de água exatamente porque, ao longo dos últimos 30 anos, que começou lá com Margaret Thatcher, essas privatizações, as pessoas viram que não dá certo, porque não combina. Como busca do lucro ela é intensa, o começo é o que o Léo falou. Carros novos, pintura nova, uma infraestrutura nova. Só que depois, como eles vão buscando o lucro econômico financeiro, o que vai acontecendo? Eles vão precarizando, seja através das relações de trabalho, onde o trabalhador cada vez tem menos direito no salário rebaixado. E aí eu te pergunto, você quer uma pessoa insatisfeita tratando a sua água, mal remunerada? É um risco muito grande. E, além dessa retirada de direito dos trabalhadores, eles vão sucateando na manutenção, reduzindo investimentos, e aí eles têm uma expressão, que eu costumo falar para as pessoas, que vocês vão ouvir isso muito bem, vem em todos os contratos, que é o tal do equilíbrio econômico-financeiro. Em nome do equilíbrio econômico-financeiro, a empresa privada deixa de investir, a empresa privada deixa de realizar projetos e a empresa privada ainda consegue renovar contratos e fazer aditivos infinitos. Niterói é um exemplo disso, né? Então, isso ninguém conta. E quem paga isso tudo? Você, morador, que vai concordar entrando no conto do vigário, nessa conversa para boi dormir, que os sucessivos prefeitos apresentaram, que governantes têm apresentado aqui no Rio de Janeiro, para te enganar, porque eles querem negociar com a sua vida. A minha imagem congelou, não sei se você está me ouvindo, Léo, mas então seguimos aí no raciocínio. Então, essa é a grande questão. Então, Teresópolis hoje... Oi? Deixa eu te falar uma coisa. Como é que foi? Você esteve na Câmara de Vereadores ontem. Perfeito. Né? E qual a tua avaliação? Deu para fazer algum tipo de avaliação da receptividade com a mobilização que vocês fizeram, a manifestação? Como é que você percebeu algum clima lá? Como é que está a relação ao pleito, né, da manifestação dos sedaianos? Sim. Então, vamos lá, sendo muito objetivo, até porque o tempo tá, a gente se perde aqui no tempo, né? A gente já está uma hora aí batendo papo, né? Mas é interessante, é contagiante o negócio. Bom, na Câmara, o que eu percebi, e eu acho que isso acontece com a população, é um reflexo, né? É a desinformação. Vereadores não tinham noção do que está acontecendo, porque, enfim, o prefeito vem, conta uma história, faz a narrativa, o discurso da sedução, diz que vai ser melhor para a cidade. Você quer ver uma coisa importante que eu falei ontem, eles não sabiam? Aquilo que você falou da outorga, né? A outorga que as empresas privadas querem pagar é um volume de dinheiro que acho que é 30 milhões, uma coisa assim, né, que tem se falado, enfim, que o prefeito vai botar no bolso para resolver as contas da prefeitura, né, em tese, porque se ele administrasse a cidade como ele administra o restaurante dele, eu tenho certeza que Teresópolis não estaria na situação que está, né, para começo de conversa, né? Mas, assim, sem falar nisso, na questão da outorga, me atendo à questão da outorga. Essa outorga que o privado oferece, ela é um tiro no pé, tanto da prefeitura quanto do munícipe. A Genersa, ela já estabeleceu um outro tipo de outorga. Ela prevê que a concessionária pública tenha que pagar um percentual, né, que é um percentual que tem que ser discutido entre município, né, e a empresa prestadora do serviço, da sua arrecadação. Então, supondo que Teresópolis tem uma arrecadação de 3 milhões de reais por mês, vamos supor isso, né, eu não tenho os dados aqui, a prefeitura entra em entendimento com a SEDAI e pode pegar aí 3, 4, 5, 10% dessa arrecadação como outorga, todo mês. Então, é melhor você ter essa outorga mensal, que é uma portaria que saiu pela Genersa, se não me falha a memória, saiu aí em meados de 2018, 2019. Ninguém ficou sabendo disso, porque não interessa falar isso. Porque se você fala isso, divulga isso para os municípios,
Ninguém vai querer privatizar, meu. Pô, a SEDAI vai poder me dar uma parte da arrecadação dela para que eu possa me socorrer. Eu vou ter um dinheiro certo ali, como se fosse um aluguel, né? Vamos combinar assim, né? É um contrato sem risco, mas eles preferem seduzir os municípios com essa proposta desse volume de dinheiro, e aí não se iludam, né, pessoas? Empresário não dá nada a ninguém. Alguém aí de Teresópolis foi convidado para almoçar ou jantar de graça ou comer uma pizza lá no restaurante do prefeito? Se isso acontecer, pode escrever que depois vai vir a cobrança. A mesma coisa é o outorga que a empresa privada oferece para o município. Ela vai oferecer isso, o município vai botar a mão no dinheiro, mas quem vai pagar essa conta lá na frente é você, através das contas. Empresário não dá nada para ninguém. Então, essa é a lógica. Você pode até não gostar da cidade, porque escutou falar, porque pensa que serviço público é ruim, mas você não vai não gostar do seu dinheiro, do seu bolso, né? Então, a única possibilidade, aliás, duas únicas possibilidades que você tem de continuar pagando a tarifa justa pelo uso da água, né, que é essencial para a sua vida, é mantendo o serviço público, seja ele estadual, no caso de uma empresa como a SEDAI, ou fazendo um serviço municipal, que eu tenho cá minhas dúvidas, que se sustentaria, porque os preços que se pagam de tarifa em Teresópolis fazem parte desse grande pacote que a SEDAI arrecada em todos os municípios e que propiciam essa tarifa módica. Se você for pesquisar agora na internet, você vai entrar em Prolagos, a tarifa é R$ 6,00 e, se eu não me engano, R$ 6,08, R$ 6,80. Friburgo, acho que está na faixa de quase R$ 5,00. Então, a SEDAI, em 3,40, 3,50, enfim, ela consegue praticar, no mínimo, uma tarifa 30% mais em conta que a mais barata das privadas. Então, se você pensa no seu bolso, na sua economia, você tem que brigar. E aí, respondendo uma pergunta, que eu dei uma viajada aqui, a Câmara dos Vereadores, depois de esclarecida, tirando aqueles vereadores que não estão ali para representar o povo, estão ali para representar interesses privados mesmo, seus próprios interesses, né? Eles foram muito receptivos e eu pude perceber que eles entenderam a mensagem, que se eles derem passagem a esse projeto de tentativa de concessão de Teresópolis, eles vão estar privatizando, não é a SEDAI, eles vão estar privatizando o acesso à água, eles vão entrar para a história de Teresópolis como os vereadores que ajudaram o prefeito a privatizar a água da cidade. E isso vai ser um peso muito grande na vida de qualquer um deles. Eu arrisco dizer que nenhum deles consegue se eleger para mais nada, né? Nem para síndico de prédio. É isso. Bom, eu conversei aqui com Ari Girota, companheiro valoroso, né? Eu estava vendo aqui, já tem várias passagens do Ari aqui na minha página, não só nas lives, mas nos vídeos compartilhados das suas intervenções na Alerj, em Brasília. Né? Eu fui buscar aqui Ari Girota na minha página, tem ali uma pesquisa assim, de Ari Girota, né? Porque é uma referência para a gente. Então, assim, eu quero agradecer, Ari, a tua disponibilidade. Você está aí com um problema com a sua mãezinha aí, que tomou um tombo. Então, esse teu esforço aí de estar monitorando, né, com carinho aí, e ao mesmo tempo dar essa atenção para a gente, né, isso só dignifica, né, o guerreiro que você é, né, em cenário de pandemia, vir aqui ainda botar a cara, né, defendendo aí o que você acredita. Eu, por exemplo, ontem eu não tinha pactuado com a Marisa, minha esposa, que eu não ia sair. Então, eu fiquei coçando aqui, falei, como é que eu dou um suporte? Né? Como é que eu faço para estar lá e não estando? E aí eu fiz uma ponte que alguém filmou a tua fala, e eu passei aqui na minha página. Né? E foi excelente. Então é isso, quero te agradecer. Se você quer fazer mais uma saudação aí, você fique à vontade. E aí, depois da sua saudação, eu fecho aqui com mais alguns informes e a gente vai embora. Tá bom? Eu só tenho, Léo, eu só quero te agradecer. A gente se conheceu lá no Parnaso, né, nos primeiros movimentos, as primeiras discussões. E, assim, você sempre foi uma pessoa muito digna, muito correta na sua linha de raciocínio. Eu diria que você sempre demonstrou um amor pela cidade de Teresópolis e pela causa coletiva
como poucos que a gente vê, né? Então, eu tenho a agradecer por ter conhecido você e pelas oportunidades que você me dá de dialogar com a população, né? É muito importante isso. Realmente, eu estou com alguns problemas aí que, como a minha mãe mesmo fala, problema da imposte, dá na gente, mas a gente está tocando a vida que nós temos algumas causas, né? Infelizmente, a minha imagem está congelada, mas eu tenho Estou vendo, tudo aquela bem. frase que eu costumo dizer que água é vida e vida não se vende, né? Então, eu espero que as pessoas tenham gostado, que eu tenha colaborado com esse debate para o pessoal de Teresópolis e que as pessoas, a população, nos ajude a lutar por uma empresa cada vez melhor a serviço dela e não permitam esse desatino que é a entrega para a iniciativa privada de um bem essencial à vida de todos nós e que rege esse universo que a gente vive aí. Se privatizar a água, vai estar privatizando a vida e a gente não pode permitir isso. É isso aí. E é isso, a gente tem que ficar ligado, ou seja, a gente está diante aí da retomada de um processo que vai passar de novo por audiências públicas, por debate, por manifestação da sociedade. Você que está organizado aí, né, em associação de moradores, né, associação de amigos e colaboradores, né, de alguma entidade, você fique ligado, porque a água está dizendo a respeito à cidade inteira. Talvez seja a audiência pública que deva mobilizar, e tem a obrigação de mobilizar a cidade, 100% da cidade. Do interior ao soberbo, todo mundo precisa ficar ligado. Então, eu vou trazer mais entrevistados aqui para esse canal. Hoje foi dia do Ari e a parceria do Kobritz, o companheiro Kobritz tem muito a contribuir. Certamente que se ele contribuísse da mesma forma que a gente, a nossa entrevista a nossa live ia ter 2 horas, né? Então terei uma hora completa com o Kobritz aqui nos dias que ele puder, que ele marcar comigo, e a gente vai trazendo essa reflexão para deixar a galera bem afiada, para quando a gente for cobrado a opinar e lá se manifestar lá no púlpito, a gente saber dar o recado e cobrar dos nossos vereadores e dos nossos governantes. Valeu? Gente, fico Valeu. por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado, meu irmão. Aqui, tem aqui, ó, Cristina, olha aí, ó, dando saudando a gente. Olha, ó, a Marilu falando que sentiu a falta aí, Marilu. Pois é, o Kobe ele teve um contratempo, né? Então, eu ainda não sei quando vão ser as audiências públicas, mas eu acho que a semana que vem eu vou fazer uma live com o Kobritz, que ele tem outras contas, outro olhar também, que de muito converge com esse nosso olhar aqui. Né? É isso aí. Então, a gente vai ficar ligado e em breve a gente vai saber como é que vai ser essa questão da audiência e aí vai ter termos de referência, está tudo zerado. Vamos ver como é que o governo vai se comportar em relação a isso. Valeu? Gente, boa noite para vocês e até a próxima. Né? Próxima com convidados aqui, que quando eu tiver a oportunidade, trago aqui para todo mundo. Valeu, um abraço, Ari. Valeu, Léo, um abração.